Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesse instante e em todos os instantes da nossa vida, né? Nós vamos iniciar, sempre a gente inicia com uma leiturazinha breve, né? Depois a gente segue fazendo a apresentação de quem vem para cá, e aí no finalzinho a gente faz a prece, né? Vamos lá, o que foi que nós abrimos aqui? Dádivas espirituais. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Divino Mestre quem nulo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, ele recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou que se guardasse a verdade para ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões, sarcasmos, nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta já te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Feita essa leitura, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, nós vamos, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos, agradecer ao Nonato Albuquerque, que se prontificou a estar conosco aqui, esse verbo, né, bem cheio de energia, né, que nos propicia momentos não somente de conhecimento, mas ele também é muito alegre na palestra dele, que eu conheço, gosta de cantar. Nós já viajamos, né, para Iguatu, cantamos bastante, não foi, Nonato? Então, e também agradecer ao grupo, né, do AA, que tão gentilmente, corajosamente, animadamente, alegremente faz esse trabalho aqui todas as quartas-feiras, com a coordenação também da doutora Maria Carlos, né, que é nossa trabalhadora aqui do SEC, e que foi uma das iniciadoras, criadoras deste grupo aqui. Então, a gente tem, assim, a alegria, a grata satisfação de estar aqui com vocês, agradecendo de antemão ao Nonato e ao seu Raimundo, para quem eu vou passar ao microfone, porque ele é dos coordenadores, né, do grupo. Então, seu Raimundo. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, força e esperança, a fim de resolver seu problema comum é ajudar outros a se recuperar do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas nem mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma instituição ou organização. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é de mantermos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Depois dessa leitura, eu vou recitar a oração da serenidade. Eu convido os que queiram e possam ficar de pé para a gente fazer alguns instantes de meditação. Essa reflexão fica a critério de cada um para depois a oração.
Vamos à oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria de uma das outras. Pronto, obrigado a todos. Eu quero também dizer que hoje é o aniversário desse grupo aqui institucional. 2 anos que está funcionando nessa sala, nesse local, todas as quartas-feiras, 19 horas. Então, a partir de hoje, quem não sabia pode recomendar ou vir assistir a reunião. Como hoje é o aniversário de formação do grupo, a doutora Maria Carlos, é a coordenadora desse grupo. Eu participo só como membro de coordenando. E ela convidou o amado companheiro, companheiro Nonato Albuquerque, né, para vir fazer aqui um tema para nós. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite do grupo. Surpreende-me que esta casa, que é dedicada a exatamente a doutrina espírita, da qual eu faço parte, abrigue nesse momento uma instituição tão fantástica quanto Alcoólicos Anônimos. E ao receber o convite para celebrar com vocês 2 anos, é isso? 2 anos do Instituto. Então, me dá um prazer enorme, porque eu sou amigo da entidade já faz, assim, uns 20 anos, que fui convidado sempre para conversar. Tanto que as pessoas, às vezes, você é integrante do AA? Eu sou. Aí disse, mas você bebia muito? Eu disse, não. Mas tive problemas em família, como todos nós. Problema, de repente, de um pai, de um amigo, e a gente sabe da dor e das tormentas que o alcoolismo tem atormentado na vida de todos nós. Dá para fechar só essa lâmpada aqui, Eliezer? É aqui? Pronto. Que é para a gente. Vou pedir para você, toda hora que eu fizer aqui assim, é seu nome, tá bom? Então já vou passando aqui para falar dessa enfermaria da alma. A gente sempre procura, para os problemas do corpo, as enfermarias, as unidades de saúde que possam atender e medicar o encaminhamento correto. O AA é uma enfermaria, é também uma sala de aula, onde a gente aprende a se reajustar. Todo mundo sabe que o alcoolismo não tem cura, mas tem o controle. E é do autocontrole, quando a gente se conhece, e aí vem dos gregos, conhece-te a ti mesmo, para que você conceba o encaminhamento de como se porta. Olha, no mundo moderno, principalmente nessa era, todos nós, quando chega sexta-feira, é convidado para um happy hour. Olha, vamos para um happy hour. Encontro de amigos, sai do trabalho. Leva aí o dinheirinho para a gente beber. É a velha história, a velha desculpa. Há também, além do trabalho da sexta-feira, há os convites de fim de semana. Rapaz, vamos para a praia, estou indo para a praia, passo aí na tua casa, vou te pegar. Estou levando aqui 1 litro de... Aí, novamente, não é o encontro de pessoas, mas é um convite para ir atrás de um vidro, de uma garrafa, de um líquido que muitas vezes tem atormentado vidas, muitas em toda a história do mundo, Eliezer. Show de sua banda preferida, já notaram? Como a gente vai para um show de uma banda, um show qualquer de um cantor, e rola bebida para danar. Às vezes a gente nem sai do show. Quem era mesmo o show? Eu estou meio atrapalhado, não sei nem quem era. Quem é que estava cantando? Há casos assim de esquecimento momentâneo, porque dá aquele branco. Tem horas para quem já tem adicto de algum tempo, quando já está bem adiantado, é capaz de esquecer até seu nome. Colega que eu tinha na empresa onde eu trabalhei antigamente, Jornal O Povo, ele bebia como ninguém. Era incrível, ele só se movia se estivesse bebendo qualquer tipo. Levava até uma bebida escondida dentro da coisa para beber. E aí, um dia, o motorista da empresa foi deixá-lo
E aí, de repente, ele desconheceu. Pare, você está me levando para onde? Eu disse, que é isso, fulano? Eu tô levando você para sua... Não, eu não preciso de ninguém. Eu tenho meus amigos aqui que estão comigo. Quem é conhecedor da doutrina espírita sabe que alguns amigos invisíveis também se colocam ao nosso lado quando a gente está no padrão, né, aberto a obsessões. Então, um caso que o álcool, a bebida também abre o nosso mecanismo da alma para esse tipo de sofrimento. Um amigo me contava uma vez, Nonato, eu estou passando por essa rua e a rua tem uma portinha estreita. É incrível. Essa portinha estreita é a razão de toda a minha desgraça. Isso, mas é uma casa de famílias. Não, antigamente aí era um bar. E aí eu acabei com a família, perdi minha esposa, perdi famílias, cheguei a viver exatamente no meio da... Como é que dá o nome? É da... Pronto. Cheguei a viver na rua como uma pessoa moradora de rua por conta da bebida. E aí foi que eu me lembrei que um mestre chegou e disse, cuidado com a porta estreita, a porta larga, né? A porta larga. O contrário era a porta larga. Pois nesse caso do AA, foi a porta estreita, do AA não, da bebida, foi a porta estreita que era a minha tormenta. Quando eu encontrei uma porta larga, que era exatamente da união de pessoas que tinham a mesma doença e que me ajudaram a me levantar. Eliezer, olha, todo alcoólatra é um suicida em potencial. Ah, Nonato, mas eu nunca pensei. Mas você está aos poucos, lentamente, você está encomendando e desmerecendo o corpo que lhe dá a oportunidade de vir a essa missão terrena. Estraga-se o quê? Fígado, né? Estraga-se também todos os órgãos do corpo, degenerando acima de tudo o compromisso que tem para ter responsabilidade, porque o corpo é o veículo que faz com que a gente venha aqui realizar o nosso encontro com o progresso, com o crescimento. E quando a gente causa lentamente o suicídio lento, nós estamos comprometendo o padrão da vida. Eliezer, a doença do alcoolismo, ela separa principalmente a família, né? Todo mundo que tem problemas de alcoolismo sente que há um distanciamento, uma separação, pai, esposa, filhos, levando em conta que é uma situação muito diversa. A doença também leva à perda laboral. Quem já teve problemas e quem tem, sabe que a gente perde a noção do trabalho, a responsabilidade ética de atender aos compromissos. Sempre tem uma segunda-feira, eu me lembro bem lá de empresa por onde eu passava, que tinha pessoas que chegavam, você não veio trabalhar no final de semana, era teu plantão? Eu disse, não vim não, comi uma carne de porco, me fez mal. Carne de porco era uma velha desculpa para exatamente a dose além da conta que o fim de semana causou. Coitado, o porco era que pagava o pato. A doença também, além da perda até do emprego, faz com que a gente possa desconhecer as verdadeiras amizades, as nossas amizades. Você encontra muitos amigos com quem você se relaciona numa mesa de bar, mas logo, logo, quando você está com algum problema, principalmente problema de doenças, de adoecimento, os primeiros amigos que se afastam são aqueles da sua companhia de bebida. Pode olhar, caiu doente, nenhum está lhe visitando, porque eram companhias e companheiros apenas do encontro de beber. Então essa doença desconhece amizades,
lá em cima eu estava falando a separação, e a separação é sempre uma garrafa. Uma garrafa tem separado e aniquilado tantas vidas boas que a gente está aqui recuperando-se, porque provavelmente passamos todos por esses equívocos, por esses erros, que o ser humano ainda é ignorante, a sua realidade cósmica ele desconhece. A pessoa às vezes quer ir sóbrio e é separada de seu desejo por essa fenda, a fenda, seja da família, dos amigos ou da secretária, muitas vezes, numa festa de aniversário da empresa, você se desconhece e acaba cometendo equívocos que muitas vezes lhe atormentarão pelo resto de sua vida. Olha, uma garrafa é essa fenda que os Alcoólicos Anônimos nesse projeto mostra, como a separação da família, o esquecimento das verdadeiras amizades e o abandono também do respeito. Vocês já provavelmente ouviram de colegas nos encontros, nas reuniões de AA, depoimentos que são às vezes assim, mas não é possível, você chegou a esse ponto. Eu tenho encontrado pessoas em grupos onde eu me surpreendo. Me encontrei com pessoas que hoje em dia estão resgatando um período difícil, são homens de empresários, de grandes conhecimento, de empresas grandes, que estão se tratando no AA, numa unidade do AA, nas muitas unidades, que no Ceará são muitas, no Brasil também. Graças a esse empreendimento que foi intuído a Bob e Bill. Foi uma intuição, quando Bob realmente descobriu a necessidade de que, para ele controlar a questão da bebida, teve que realmente reunir e conversar na residência dele, né, com o amigo primeiro, e disse: rapaz, isso aqui é uma ótima terapia que a gente poderia estender para outros. O pessoal da psiquiatria faz esse mesmo tipo de coletânea, de ouvir a pessoa, conte o seu problema. Ele narra, e daí você desabafando, você está nesse momento tirando um peso da sua alma, que carrega muitas vezes, escondendo-se de que você é uma pessoa doente e que precisa exatamente de tratamento de recuperação. Eliezer, muitas vezes uma luta com a tentativa de tornar-se sóbrio, né? Tem uma luta. O adicto passa por um sofrimento dramático que daria um livro, aliás, vários livros. Muitas vezes contando episódios que vivenciou no tempo, que alguém poderia dizer: não, mas isso não aconteceu com você, você é uma pessoa tão boa. Porque não é a maldade da pessoa que leva ao alcoolismo. É a compulsão por beber. A gente tem compulsão de tudo, né? Compulsão de tudo. Se você vê, você tem compulsão hoje em dia dos joguinhos da Bet, onde pessoas estão em tratamento em entidades que tratam tem a palavra anônimos, dos compradores anônimos, que pedem dinheiro, e muitas vezes já houve casos de pessoas tirarem a própria existência porque a conta era tão alta que não tinha como pagar. Para você ver que nós temos compulsão para aquilo que você muitas vezes lhe degrada. A degradação humana, que já foi tema de muitos filmes. Se você procurar na internet, no YouTube, você vai encontrar filmes sobre alcoolismo. E vai encontrar grandes exemplares que Hollywood fez aqui no Brasil. A primeira grande manifestação contra o alcoolismo foi de um cantor, não é do tempo de vocês, Vicente Celestino.
né? Se ninguém aí conhece, porque você estuda é da geração da Xuxa para cá. Vicente Celestino fez um filme pela mulher dele, chamado O Ébrio. Fez um enorme sucesso e alavancou uma discussão, uma polêmica sobre a questão do alcoolismo, da enfermidade da alma, que era exatamente a questão. O Vicente Celestino nunca pôs uma gota de álcool. Para você ver, né? Para você ver. Foi a mulher que, ao ver entre pessoas num grupo que estavam buscando a cura, buscando fugir do alcoolismo, e ela disse, por que é que eu não vou escrever uma história sobre a ebriez de pessoas que são levadas pelo álcool? Escreveu o Ébrio, virou peça, primeiro no rádio, depois virou um filme, que vocês... Quem foi que já viu o Ébrio aqui? Claro. Você tem? Ele é pesquisador. Porque nós somos da turma do Jovem Guarda, ninguém se lembra, não. Brincadeira. Vai lá, Eliezer. Olha, o AA consegue aplacar a doença que sofre a humanidade. E eu já passei, muitas vezes, por pessoas que compram remédio, esposa principalmente, compram remédios que são anunciados a 3x4. Olha, derrama uma coisinha na comida do seu marido que ele vai parar de beber. Não tem remédio. O alcoolismo não tem remédio. Muitas vezes as pessoas realmente se enganam quando recorrem a esse tipo de medicação, pensando talvez em beneficiar-se, beneficiar a família e beneficiar ao próprio doente do alcoolismo, para que eles voltem a se reajustarem. Por incrível que pareça, só essa entidade, Alcoólicos Anônimos, é capaz de suprir essa carência de um controle. Através do conhecimento desses livros, né? Que a leitura do AA é importantíssima para que todas as vezes a gente possa realmente se lembrar, porque nós somos muito desleixados. A gente ouve uma coisa aqui, quando chega ali na porta já não se lembra mais. Não é verdade? Agora, se fosse algo ruim, e a gente no instante se lembrava. Eliezer, quantas cabeçadas não se deu por causa da bebida? Muitas vezes, com as besteiras, as tolices cometidas no encontro com amigos. Oh, cara, eu cometi um negócio terrível. Meu Deus do céu, a minha ressaca nem é da bebida. É a ressaca moral. A gente dá muita cabeçada. Quando não leva em conta o grande ser que somos. Estou me lembrando, o AA não tem religião, é o grande arquiteto que a gente comanda sempre, mas já que eu estou numa casa onde o cristianismo é essência, próprio Jesus disse, vós sois deuses. Isso é impactante, gente, para a gente querer terminar como se fosse uma caipora, imitando a caipora. Caipora bebe? Raposa, não era? Raposa, querendo virar um animal irracional quando o humano é para se elevar cada vez mais. Pois não, Eliezer, quantas cabeçadas não se deu? Quantas vezes não se cuspiu o fogo por conta da bebida? Ah, Nonato, nessas horas eu chamava o bombeiro. Mas o bombeiro nunca chegava, porque você às vezes caía na coxia, em meio a poça de lama, em meio a dejetos, até mesmo antes de chegar em casa você era recolhido por amigos, que olha, encontrei fulano caído lá, arrasado, acabado pelo álcool. Na verdade, não só esse tipo de fogo, Eliezer, mas quantas vezes os doentes não botaram fogo em casa?
Tocaram fogo, literalmente, incendiaram tudo aquilo que foi construído com muito suor, com muita dificuldade. Ah, mas era uma festa, eu estava alegre. Vou contar um episódio que a vez que eu bebi, que eu perdi noção de tudo. Era passagem de ano, morava na Avenida Francisco Sá, 2247. É tão marcante a residência, nem desse número que eu moro atualmente, eu não me lembro. Mas veja como a dor provoca uma reflexão e o trauma também, a gente não esquece. Todo mundo dançando, eu bebendo ali uma vodka com refrigerante, tal. Deu 11h30, inventei, chegou, vamos beber cerveja, acabou a vodka, tal. Cerveja. Aí acabou a cerveja, olha, tem um vidro aqui de uísque. Aí no meio da história, pertinho, 15 minutos para meia-noite, cheguei no quarto numa cama e me escorei assim, estava com sono, os olhos pesando, e adormeci. Me acordei 6 horas da manhã do 1º de janeiro, estranhando. Quem me trouxe para a rede? Quem tirou minha roupa? Quem botou aqui? Onde é que eu adormeci? Não, deu um branco. Pior foi ao saber que eu chamei os visitantes da casa. Olha, depois aqui da meia-noite, a gente vai comer uma peixada lá na beira-mar. E eu estou dizendo teria porque eles comprovam que eu fui. Eu teria ido dirigindo, gente. Não me lembro de nada. Cheguei lá, pedi a peixada, depois caí na mesa e todo mundo pagou a despesa. E a vergonha. Tiveram que trazer o carro e alguém ajudou amigável e fraternalmente a me despir e colocar na rede. Até hoje eu não sei, do instante de 15 para meia-noite até as 6 horas da manhã, eu não sei. Não tem um vazio na minha lembrança. Por causa do álcool. Da mistura. Alguém pode dizer assim, Nonato, mas tem gente que bebe por um prazer, socialmente, não é? Mas existem pessoas que se colocar um copo vazio, ela adoece. Vamos lá, meu querido Eliezer. Quantas vezes a gente não perdeu a cabeça em discussões em casa, com a família, com os amigos, e mesmo que tentasse juntar os pedaços, nós não encontramos abrigo, o perdão e na confirmação de que a família simplesmente larga, abandona, deixa. Para isso existe exatamente o Al-Anon, que é a ideia também do AA de colocar, não para quem é o adicto, mas para esposas, para elas terem a noção de como auxiliar também no trato de recuperação. Eliezer, quantas vezes, entontecido pelo álcool, você perdeu a noção de si mesmo e não encontrou a porta de sua casa? Chegava a esse ponto assim? Alguém aqui chegou a esse ponto? Não, que vocês tudo são bons. Tem pior. A porta que não encontrava, mas tem quando encontrava, passa, Eliezer. Olha só, entrava dentro de casa e tudo era temendo, né? Tudo era cambaleante, tudo se movia. E você parecia estar numa região fora do seu espaço real, que era realmente fora da sua normalidade. Quantas vezes, quantas lágrimas de mãe e esposa não foram derramadas, e você, hoje que frequenta o AA, sabe disso. Quantas boas esposas não choraram, não choraram, muitas vezes para evitar escândalo familiar,
por conta de que, meu marido chegou, apagou, tá aí, ele hoje não vai trabalhar, e ela chegava e disse, olha, ele está doente aqui, ele adoeceu, tal, para desculpar-se junto ao trabalho, pela carga de alcoolismo da pessoa. Quantas vezes você se tentava esvaziar o copo e não conseguia, por mais que você, não, só vou beber esse, sempre aparecia alguém enchendo o seu copo, né? Incrível. Na hora do tormento, mas olha, aparece amigo para tudo. Na hora da necessidade de você procurar recuperar-se, é uma dificuldade. E aí, quando alguém dizia, rapaz, vai sair para o teu encontro, para a tua festinha da empresa, vai sair com os amigos, vai ao restaurante, mas por favor, não, eu só vou beber só um golinho. Passa, Elias, o tamanho do gole. E aí, é exatamente, não era numa taça assim, mas quantas taças você não virou por causa de um golinho, dizendo que era o último golinho? Passa, Eliezer. Nós estamos chegando a confirmar que um dia surge a necessidade de acordar desse pesadelo. E é quando você realmente acorda para a vida e sabe que é necessário, exatamente para que você se reflita sobre a sua verdadeira missão como pai, como chefe de família, como trabalhador, como esposo, como filho também, porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas começavam a beber depois dos 20, 25 anos. Hoje tem menino de 10 anos se embriagando no meio do mundo aí. Quando não é o álcool, é outras drogas tão fortes. O álcool ainda é mais forte do que as outras, porque acabam dinamitando o ser individual. E o álcool, a tormenta é coletiva, toda a família, todos os amigos, é todo o emprego. Acorda, cara. E aí você descobre, só então, levado por um amigo, que você é um doente, que você precisa de ser tratado. O tratamento é através da conversa, da obediência às regras do AA, que não tem um outro espaço, alguém que tenha definido com tanta grandeza a necessidade de colocar em voga essas regras. Os 12 passos, né? Hoje já tem 12 passos de neuróticos anônimos, dos jogadores anônimos, dos traidores anônimos. Hoje tem entidade anônima porque todos nós precisamos nos anonimar para nos tratar. Porque é tão terrível a doença que a gente não tem a coragem de dizer que é doente. O alcoólatra, estou usando uma expressão antiga, o alcoólatra, não, eu não sou doente não, vai para lá com essa história. Quantas vezes eu não ouvi histórias de pessoas que bebiam demais e que se recuperaram através exatamente da conclusão de que alcoolismo é uma doença física, mental, progressiva, que necessita, acima de tudo, da ajuda particularmente de cada um. Não é o amigo aqui, o amigo pode levar você para uma instituição. Tinha uma pessoa, um amigo que era filho do meu cabeleireiro durante muitos anos, e ele entrou numa onda de beber, porque o tio dele, que era o maior amigo dele, bebia com ele muito jovem, 13, 14 anos, e o tio morreu num acidente provocado, bebida. E ele, durante o enterro, o féretro, ele chegou a dizer, tio, o senhor não se preocupe não, toda vez agora que eu vou beber por mim e pelo senhor. Olha a ignorância. E converteu isso numa coisa que era
diária, única. E aos 16 anos, o pai chegou a expulsá-lo de casa. Eu um dia cheguei lá na Parangaba, onde funcionava a casa e a barbearia dele. Salão, barbearia, coisa antiga, seu Nonato. E aí estava sendo atendido o prefeito da época, Antônio Cambraia. E o menino chegou e insultou o prefeito porque ele não lhe deram uma moeda para ele beber. Olha só, o pai com vexame, disse, não, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui. E bateu nele. Eu disse, calma, você não precisa agredi-lo, ele é doente. Que doente, é um safado, tal. A velha história que a gente repete também. Esse jovem foi colocado na rua, não deixou mais ele entrar, a mãe chorava todo dia porque o pai não deixava ele entrar em casa. E aí ela construiu um toldo no jardim, colocou uma cama, ele chegava à noite, dormia lá, com o amor de mãe que nunca repara no defeito do filho, mesmo que ele tenha sido qualquer que seja a deformidade moral, ou a deformidade física também. Coração de mãe é incrível. Se a gente soubesse respeitar a dignidade que a mãe nos deu, ao nos permitir o acesso à terra, a gente, olha, não bebia nem água. Mas água é necessário. Passe aqui. O AA é a enfermaria da alma, onde todos nós nos agrupamos em busca de beneficiar-se para também beneficiar o mundo. Todos os desajustes que a gente encontra nas páginas dos jornais, da página policial, 98% são provocados pelo uso indevido do álcool. Uso indevido de drogas, onde o álcool é considerado pela OMS como a droga mais pesada. Porque ao invés de arrasar apenas quem é vítima, vitimiza toda a família, destrói lares, acaba com amizades fertilizadas pela convivência. Os vizinhos não gostam de ninguém. Ah, aquele bebo. Viram como é o tratamento? Ixi, lá vem aquele bebo. Uma expressão pejorativa para alguém que é cria de Deus, do nosso arquiteto do universo, para fomentar na terra o brilho exatamente da criação humana, da criatura humana. Tem uma história que, se der tempo, eu conto para vocês. Eu estou olhando aqui, é 1h30, então ainda tem 2h30. Não precisa correr, não. Eu vou parar já dando espaço para a conversa. O AA, então, é a enfermaria da alma dos que sofrem da doença do alcoolismo e que necessitam ser realmente resgatados para a vida por eles mesmos. Eles mesmos. Nós é que vamos buscar o resgate nosso através dessa unidade que é realmente fantástica do AA. Principalmente, a grandeza que eu descobri nos grupos de AA é porque todos têm o mesmo nível. Pode ser doutor, governador, prefeito, juiz. Há um tratamento igualitário. Todos são irmãos. Primeira vez que eu vim notar isso foi na primeira reunião que eu fui na unidade do AA da Igreja de Nazaré. Um amigo pediu para... Nonato, estou precisando ir para uma reunião do AA. Sabe onde é que tem uma? Aí eu fui e consultei. Telefonei para o AA e um grande nome da entidade, Jerônimo, que deixou a gente há cerca de pouco tempo, né? Pronto, lembrando dele aqui, porque ele era um grande nome que toda a vida, quando eu tinha um problema que surgia, ou na TV ou no rádio, meu filho bebe muito, aí eu... Jerônimo, dá para você mandar uma equipe? Não, eu vou lá com o pessoal para conversar. Vamos lá. E ele resgatou muitas vidas
pelo trabalho fantástico que ele fez. Todo dia 7 de setembro, a unidade do Modubim tem a festa de aniversária, e ele sempre estava presente e me pediu. Há 23 anos ele sempre exigia que eu fosse por lá, e eu fazia com muita satisfação pelo trabalho meritório que o AA faz. Quando foi no ano passado, ele telefonou com uma vozinha baixinha, disse: "Ô, Jerônimo, o que é que você tem? Está doente?" Ele disse: "Não, doente eu já estive." Olha bem, doente eu já estive, Nonato. Hoje eu sou recuperado por essa graça chamada AA. Agora eu tenho câncer e ele está terminando de me dizimar com uma rapidez enorme. Eu não vou à reunião deste ano. Vá lá. Pouco tempo depois, Jerônimo nos deixava, mesmo a gente tendo certeza de que a vida continua numa dinâmica e numa dimensão realmente, pode passar, meu querido, numa dinâmica realmente de continuidade. Então, o AA é a acolhedora, é uma entidade, uma casa, é uma unidade acolhedora. E ela não precisa realmente de espaços. Aqui é um espaço, mas tem gente que se reunindo debaixo de uma mangueira. O que é importante é levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Pode passar, Eliezer. Unidade, serviço e recuperação é a tríade, a trilogia dessa entidade. Que quem um dia entra nela tenha que realmente respeitar-se para dar realmente o respeito que ela nos dá. Você sabe aquela história que vem até do Velho Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é um triângulo energético de boa convivência. Lá faz isso. Quem ama a Deus e não ama o próximo, quebrou a corrente energética. Quem ama a si mesmo e não ama nem a Deus nem ao próximo, vai morrer de energia consumida, né? Vai levar um choque sozinho. Quem ama a Deus e ao próximo e não ama a si mesmo também, corta esse triângulo energético que nos dá vida. No AA você tem a unidade, você tem o serviço e a recuperação. Você não pode deixar a unidade, não vou fazer serviço lá não, eu não quero me recuperar. Tem que atender a esse triângulo de satisfação que a unidade oferece. Eliezer, a principal virtude é a coragem de evitar o primeiro gole. Aliás, não devia nem ter botado esse copo aqui não, porque pode despertar alguma compulsão em alguém. Mas é melhor que você sempre esteja diante do que lhe mata, para que você se mostre digno de dizer assim: não, eu hoje estou recuperado, pode botar aqui, cheirando aqui na minha cara álcool, bebida, qualquer coisa, mas eu me recuperei. O AA me ajudou a corrigir um grande problema que eu tinha. Fumante, inveterado. Gente que trabalha em jornal e rádio, a gente tem uma sede, uma coisa para de realmente ter, enquanto está se tocando uma música, enquanto está no intervalo, de acender um cigarro. E o AA me deu luz para realmente deixar exatamente o vício. Dia 12 de outubro, exatamente 25 anos atrás, a diretora da rádio, o Povo, era a professora Adízia Sá, e ela via a mesa da locução com manchas de alguém que botou que está fumando aqui dentro. Eu dizia: às vezes, professor, pois não é às vezes não, nunca. E a partir de agora, quem eu pegar vai ter suspensão de 3 dias. Tem alguém que quando é suspenso 3 dias adora. Diz: agora eu vou poder fumar.
né? Eu vou poder beber. Ela disse: ninguém fuma aqui, nem na área em torno da rádio. Dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora de Aparecida e Dia da Criança, eu estava, só eu e o operador da música, estava de manhãzinha, por volta de perto de 9 horas, deu uma vontade enorme, tá louco, não tinha ninguém para servir café e eu doido para tomar café. Arranjei uma xicrinha de café. E nessas horas, quem é fumante não pode ver café, porque é capaz de sair procurando é guimba, né, que chama? As guimbas que estão lá no cinzeiro, em algum canto, até, E aí, eu ainda andava com uma carteira de Carlton no bolso, mas não podia fumar. Aí me deu uma vontade enorme e eu disse: Lucas, eu vou sair ali para o jardim, eu vou fumar. Rapaz, a professora, não, hoje não tem ninguém aqui não, o pessoal da diretoria não vem para cá, dá para fumar. Bote uma música bem grande aí, para dar tempo eu dar umas tragadas. Eu vou lá para o jardim. E ele pegou a música da Amelinha, mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor, que só o título já dá para fumar meia carteira, né? Então eu saí, comecei a fumar de trás de Croton, aquelas palmas, né, palma grande. E de repente um besourinho chegava e vinha aqui, mas que diacho é isso? Esse besouro todo o tempo ia e voltava. Eu disse: eu vou dar uma tragada bem grande e vou jogar fumaça nesse besourinho. Virei a palma e aí descobri que era uma mãe, Joaninha preta com aquelas bolinhas vermelhas, que estava cuidando do lar. Tinha 6 bichinhos do tamanho da cabecinha de alfinete, tudo se colocando. E ela queria dizer: ignorante, está poluindo o ambiente do meu lar. Eu saí, fui para o microfone, contei a história e até me emocionei na hora e disse: olha, se um inseto que não tem cérebro é capaz de defender o meio ambiente, gente, um cabra velho como eu, causando danos ao jardim, causando danos ao meu corpo. E eu me lembrei de uma dos passos do AA, que é realmente recusar, ter a consciência de que você é alguém que está em tratamento. E não podia. Nunca mais voltei. A carteira tem ainda um cigarro, está guardada. Sabe por quê? Por isso que eu disse assim, que é bom sempre ver. Porque sempre que eu olho, eu digo: você estragou um pouco da minha e da vida de meu pai. Meu pai teve 7 tipos de câncer diferentes por causa do cigarro. E eu ia para o Instituto do Câncer, onde ele fazia quimioterapia, ia com a camisa, com a carteira de cigarro. E o médico dele, quando me via, disse: Nonato, seu pai, a situação do seu pai, e você ainda fuma. Aí eu disse: não, mas eu vou deixar. Principalmente porque o material de trabalho seu, qual é? A voz. Nem consciência para se enxergar a gente tem quando se entrega a esse mundo louco. É por isso que os gregos dizem: conhece-te a ti mesmo. É hora do remédio de alguém. Vá atender, minha querida, que eu espero aqui até meia-noite só. É o seu? É não. Então deve ser a hora para terminar, não é não, Elisa? Tem um bicho tocando aí. Alcoolismo, pode passar. É uma doença da alma, pode passar também. E eu conto uma história aqui que é uma lenda, mas é uma lenda que traz uma mensagem muito importante. Leonardo da Vinci, pintor italiano de grande renome,
Foi convidado pelo bispo lá de Milão para que ele tinha uma parede branca lá na igreja de Santa Maria das Graças, Nossa Senhora das Graças. E o bispo disse: "Ô, grande mestre, o senhor não poderia pintar aqui uma coisa que pudesse realmente acabar com essa visão só da parede?" "Venho, tá, vou levar, vou estudar." E aí ele abriu a Bíblia e caiu exatamente no Novo Testamento, na Santa Ceia. Ele disse: "Que tal eu pintar a Santa Ceia?" Isso foi em 1497 para 1498. E aí ele começou. A igrejinha começou a ser fechada, ele começou a colocar os desenhos. Ele disse: "Mas eu não tenho a cara dos apóstolos, tenho de Jesus já retratado há tanto tempo, mas eu não sei qual era a cara de Pedro, qual era a cara de Tomé, qual era a cara de Judas." E aí ele só foi terminar essa obra 3 anos e meio depois. Não era porque ele era ruim de pintar, não. É porque ele queria dar atenção ao que ele realmente... Pode passar, Eliezer, que eu vou acompanhando aqui. Dá atenção a isso. A conceber o quadro, Leonardo da Vinci deparou-se com essa dificuldade. Precisava pintar o bem e o mal para que o quadro representasse isso. O bem na imagem de Jesus, e ele disse: o mal na figura de Judas, traidor, que realmente não fez por onde merecer o santo e o sagrado, a amizade e convivência com Jesus. O amigo que resolvera traí-lo durante o jantar da Santa Ceia. Pode passar. Certo dia, enquanto assistia a um coral, ele viu em um dos rapazes a imagem: "Você é a imagem de Cristo, eu estou precisando que você seja modelo de um quadro que eu estou pintando lá na igreja." E o rapaz se prontificou. Aí, quem é que não acharia fantástico ser reconhecido como o mestre dos mestres e ser pintado por Da Vinci? Ele foi durante um bom tempo, posou como Jesus, ele agradeceu, Da Vinci agradeceu, ele foi embora. O tempo ele passou procurando, foi para o mar e encontrou pescadores, aí trouxe a imagem muito parecida com Pedro. Foi a um cartório da época para encontrar alguém que fosse tabelião, que pudesse ser colocado como também. Procurou doutor, que todos tinham uma atividade, né? E aí ele foi compondo. E aí ele convidou para o seu ateliê e reproduziu os traços em estudos e esboços. O tempo passou e aí o bispo disse: "Mestre, a igreja está parada. Eu estou precisando terminar." "Vou terminar, está faltando somente eu escolher quem é que vai, como é que eu vou retratar Judas. Hoje à noite eu vou sair, vou para um local onde as pessoas bebem muito, onde tem muito embriagado, onde tem muita gente do mal." E foi para uma zona portuária da cidade de Milão. Primeiro encontro que ele topa é com um caído homem embriagado. Tinham passado 2 anos e meio que ele tinha feito o retrato lá no centro de Jesus. E aí ele diz ao ajudante dele: "Levante esse homem aí. Olha, rosto envelhecido, acabado. Vamos levar ele lá para a igreja." E aí o homem estava bêbado, caído numa poça de lama. Vamos lá. Passaram uns 3 anos, estava quase pronta, mas Da Vinci ainda não havia encontrado o modelo ideal de Judas. Ele levou esse embriagado, não tinha, se falava nem adicto nessa época, que é a expressão de hoje, e aí ele deu: "Faça um caldo aí para esse homem se reabilitar, que ele está realmente entontecido." Quando ele foi se recuperando, pode passar. O cardeal, não era bispo, era um cardeal que era responsável pela igreja, começou a pressioná-lo, exigindo que terminasse logo o mural. Depois de muitos dias procurando, o pintor finalmente encontrou um jovem prematuramente envelhecido,
bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. Imediatamente pediu aos assistentes que o levassem até a igreja. Pode ir passando, que já está no final da história mesmo. Da Vinci copiava as linhas da impiedade do rosto de quem realmente envelhecera devido a ser impiedoso consigo mesmo. Pode voltar aí que eu não terminei de ler. Volta aí. Com o egoísmo tão bem delineadas na face do mendigo que ele encontrou, que mal conseguia parar em pé. Pode passar, Eliezer. Quando terminou, o jovem, já um pouco refeito da bebedeira, abriu os olhos, notou a pintura à sua frente e disse numa mistura de espanto e tristeza: eu já vi esse quadro antes. Leonardo da Vinci perguntou: como? Quando? Onde é que você viu? Aqui mesmo. Eu fui convidado pelo senhor para ser o modelo de Jesus. Ele realmente chegou surpreendido como é que alguém, em menos de 3 anos, consegue descer do lado celestial, do sagrado, para se entregar exatamente à infâmia. Pode passar, Eliezer. Esse era o jovem que, mudado por conta dos cabelos e tal, ele pintou e ele perguntou: mas o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, eu fiquei tão impressionado em ser o modelo de Jesus que eu comecei o orgulho tomou conta de mim, a vaidade. Comecei a dar conta do meu vício da bebida, me entreguei a tudo, briguei em casa com a recém-casada mulher, larguei um filho e hoje estou na sarjeta por conta dessa vaidade, desse orgulho, da infidelidade comigo mesmo. Pode passar. A Santa Ceia foi composta aqui, o Papa Francisco visitando a igrejinha, e conta a lenda, por isso que eu estou dizendo, que o mesmo modelo que foi Jesus na Santa Ceia deu lugar também a Judas, porque, segundo a psicologia, nós somos deuses e demônios, aspas, bem muito. Nós temos a capacidade de realmente sagrar-se com a forma angélica, também com a maldade. Nós temos luz e sombra. Os orientais têm uma figura chamada Yin e Yang, se vocês nunca... que é preto, um lado preto e o branco. Nós somos luz e sombra e nós viemos aqui para iluminar o lado sombrio que a gente tem. Mas ao contrário, quando a gente desce do nosso potencial de conhecimento e cai na desgraça de qualquer doença, a gente ensombrece mais ainda a nossa alma. A enfermaria, para onde vocês encontrarem alguém com esse tipo de problema desse jovem, chama-se AA. E se vocês quiserem orientá-los, vão surpreender agora. Você precisa conhecer o AA. Lá você vai saber o que é beber. O AA, para você chegar até ele, você precisa beber. Não é a bebida, não. É ser Bob e Bill. Conhecer que eles são luzes colocadas a serviço do bem. E vocês, nós, deixa eu me incluir, todos nós temos que dar o maior respeito à entidade. Pela grandeza de resgate, de libertação, de superação das feridas que a nossa alma detém. Faz ideia. Nós estamos no 2º aniversário, como o senhor Raimundo bem colocou, do nosso grupo institucional Centro Espírita Cearense, com a cooperação de Alcoólicos Anônimos. Daqui já partiu outra célula, nós estamos com o grupo institucional do Instituto Dr. Zé Frota, com a cooperação de Alcoólicos Anônimos, trabalhando diretamente com o paciente, né? Então, eu queria agradecer a todos, encarnados e desencarnados que estão aqui, porque eu sei que as entidades governadas por esse irmão maior que é Jesus, e fechou aqui a palestra linda do Nonato, a fala do Nonato, né? Muitos estão vibrando
e sabemos que outros e outros núcleos virão com a nossa força, com a nossa ajuda, com a nossa cooperação. Né? Eu sempre me emociono quando falo de Alcoólicos Anônimos, né? E graças a Deus, madura como estou com 65 anos, tenho a felicidade de trabalhar ativamente com essa irmandade. E o nosso Centro Espírita Cearense vive essa alegria. Nós temos já nossos irmãos aqui da nossa casa, que pela irmandade eu não vou poder dizer, ou pode, seu Raimundo? Pode? Pronto, então nós temos o seu Ernesto, que é a nossa pérola, do nosso filho, um fruto desse grupo institucional que hoje completa 2 anos. E outros irmãos que caminham juntos, essa irmandade que está vindo, muitos irmãos com 40 anos, 45 anos, vêm fazer sua cabeceira de mesa aqui no nosso grupo institucional. Então, eu agradeço a Deus, sobretudo, agradeço a nossa presidente, a Socorro Souza, que deu essa abertura, e agradeço essa irmandade, né, que nos apoia e nos ajuda a mais e mais fazer, porque como um dia, eu não lembro quem foi, se era encarnado ou desencarnado, sei que chegou aqui depois da gente fechar e inaugurar o grupo, né, na solenidade, a gente implantando, dia 12 de outubro, né, dia 12 de outubro de 22. Aí ele chegou aqui, pegou nos meus 2 braços e disse, doutora, se a senhora salvar um nessa encarnação, já valeu a sua encarnação. Então, eu fico muito, muito impressionada. Agora, obrigada para Deus, né, senhor Renato? Lá no IJF, sempre a gente diz, né? A gente chega para não ferir aquele orgulho nosso, a gente chega e diz, se você se tornar um amigo de AA, nós já conseguimos estar felizes com o nosso trabalho. Vamos à oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir uma das